Bom, pessoal, enquanto mais algumas pessoas aí podem estar chegando, enfim, dar boa noite para todos aí que estão entrando, tá? Um prazer estar aqui com vocês, na verdade, uma honra, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho sobre agilidade e como isso pode fazer sentido para pessoas que estão não só em posição de liderança, né, liderança formal, mas hoje a gente sempre está numa posição de liderança de alguma forma, né? Então, a agilidade ela se conecta bastante com esse conceito e se conecta bastante com o conceito de coragem também que a gente assistiu agora há pouco, tá? Então, queria deixar vocês super à vontade para, caso queiram fazer algum comentário, alguma pergunta, me interrompendo aqui, fiquem à vontade. Podem colocar a sua pergunta no chat, se você for mais tímido. Pode levantar a mãozinha aqui, ó, no Zoom, aqui tem a opção aqui onde você pode também se manifestar. Pode só abrir o microfone e falar, ó, pedir licença, que vai ser um prazer aí estar ouvindo vocês e o ponto de vista de vocês também, tá bom? Então, vamos começar aqui, pessoal. Na realidade, esse termo agilidade, né, o tema agilidade, ele não é uma novidade no mercado, né? Na verdade, esse tema já passou por altos e baixos. Então, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, a agilidade era uma grande moda, 25 anos atrás era uma grande moda, né? Então, poxa, todo mundo queria, né, entender o que que era agilidade, como que as organizações poderiam usufruir desse conceito seja nos seus processos, na gestão, no seu planejamento. Pô, todo mundo queria ser ágil, né? Justamente porque o nome é muito bom, né? Pô, o nome tem muita, vamos dizer assim, tem muita conexão com a contemporaneidade, onde as pessoas querem as coisas cada vez mais rápido, né? Querem ser eficientes a todo custo. Então, quando criaram alguma coisa, uma abordagem chamada agilidade, pô, caiu como uma luva, tá? Só que, pessoal, como eu disse lá no meu pitch, né, para seduzir vocês para cá, agilidade não tem a ver com velocidade, né? Agilidade vai, na verdade, muito além disso. Então, na minha carreira como consultor, eu, né, sendo bastante sincero, conquisto muitos clientes, mas pelos motivos errados. Que as empresas buscam agilidade porque pensam, poxa, Luiz, olha, eu acho que os meus times não estão produzindo a contento, eu vejo que a gente pode ser mais eficiente aqui nas minhas áreas, né, de trabalho, eu vejo que as pessoas podem ser mais produtivas, então estou te chamando aqui para você me ajudar nessa missão. E aí, situações interessantes ocorrem quando há essa abordagem que, né, que é zero em comum, né? Porque é necessário explicar de fato o que que significa ser ágil, tá? E eu espero que a gente consiga explicitar isso aqui e troquem comigo, tá bom? Então, só para me apresentar aqui muito rápido, como eu disse, eu sou consultor, sou especialista de inovação, então eu atuo com empresas, atuo com setores governamentais, apoio também startups e programas de aceleração, justamente com abordagens ágeis. Então, utilizo muito design thinking, design sprint, Kanban, Scrum, entre outras abordagens que podem apoiar a gestão dessas organizações e até apoiá-las também na mudança, melhoria de processos, no desenvolvimento de novos negócios, tá? Quero também deixar o convite aqui, se vocês gostarem desse conteúdo, para acessarem aqui o meu podcast, que é chamado de Ciclocast, e o meu canal no YouTube também. E aí recebe o meu nome mesmo. Vocês procurando Luiz Coelho ME, vocês podem me achar, tá? Então, pessoal, como eu disse. Vou me tirar aqui da sala tempo Todo rapidinho. mundo das salas. Pois Estão é, tá poucas, Aí, fechando a voltando. sala. tranquilo. Voltou. Foi só um piscar de olhos. É. Mas como eu disse, né? Todo mundo quer ser ágil, pessoal. Essa imagem, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio de Janeiro. Essa imagem é uma imagem de uma farmácia que eu estava passando ali no subúrbio, né? Em frente a uma estação de metrô no bairro de Irajá. E eu, pô, dei de cara com essa farmácia, né? A Farmágil. E aí eu pensei, caramba, não é possível, né? Até a farmácia quer ser ágil. Pô, caraca, será que ela sabe o que é ser ágil?
Mas esse lettering já deixou uma pista aqui para mim do que essa farmácia entende por agilidade, né? E, enfim, todas as farmácias hoje fazem entregas. Então, eu imaginei logo, ó, fui lá para verificar, né? Para tentar validar o meu pensamento aqui, falei, vocês fazem entrega e tal? Eu vi que o nome é Farmágio. Eles falaram, não, porque nós somos a farmácia mais rápida do bairro. Falei, ah, entendi. Então, isso é só para mostrar, pessoal, que vamos dizer assim, o senso comum sempre vai associar a palavra ágil à velocidade, tá? Inclusive, assim, eu costumo dizer que todo mundo não tem aquele meme que mostra assim o que as pessoas pensam que um conceito é e o que ele realmente é. Eu uso essa imagem aqui, né? Todo mundo acha que ser ágil é ser um trem-bala. Ou seja, a minha empresa, a minha corporação vai ser muito rápida, ela vai entregar antes de todo mundo, né? Ela vai produzir mais, ela vai ser, pô, sinônimo de velocidade, tá? Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Agilidade não quer dizer, não está nada associado para essa imagem. Por quê? Porque um trem-bala ele consegue ser muito rápido porque ele já tem um trilho pré-definido, né? Ele vai andar em cima daquele caminho e é isso. Não importa o que aconteça, ele vai seguir aquele caminho ali. E Pronto, e agora? acabou, né? E aí Quem eu chegou? pergunto, na nossa vida, no mercado, nas nossas empresas, é isso que acontece? A gente tem um caminho pré-definido, né? Por mais que a gente goste de ter o controle das coisas e achar que, enfim, que a gente vai fazer um baita planejamento, vamos planejar 2025, né? E tá contando que tudo que a gente planejou na nossa cabeça lá em dezembro, em janeiro, vai acontecer exatamente do jeito que a gente planejou. A gente adora pensar que as coisas vão funcionar assim, né? Mas o fato é, pessoal, que poucas coisas estão no nosso controle. Devagar, amor. Opa, pessoal, acho que tem alguém com o Hum. microfone aberto. Eu ia pedir para silenciar aí, para não ter uma- um vazamento, ó, tá? Então, assim, por mais que a gente, né, tenha esse, vamos dizer assim, esse ímpeto controlador, tá mais do que provado, né, gente, que poucas coisas estão sob o nosso controle. A gente não gosta de aceitar muito isso, né? A gente gosta de trabalhar em planejamentos, escrever, fazer planejamento estratégico e tudo mais. E eu não sou contra isso, não, tá? Eu sou favorável. Porém, é importante que a gente tenha consciência que um planejamento, ele é uma intenção, ele é uma visão. Só que fatalmente a realidade vai se impor. E quando a realidade se impõe, é importante que a gente seja capaz de agir, talvez, não como um trem-bala, ignorando tudo que acontece, todas as variáveis, todas as mudanças, e falar assim: não, olha, não interessa o que está acontecendo, eu vou cumprir o meu planejamento, né? Ou seja, é um comportamento extremamente teimoso. Talvez seja mais interessante a gente agir como esse bichinho aqui, ó, o guepardo, né? O guepardo, para quem já perdeu noites de sono vendo NetGeo, Discovery, etc., talvez já tenha visto algum documentário sobre esse bichinho aqui, né? O guepardo, ele realmente ele é até rápido, é um dos animais mais rápidos da natureza. Só que essa não é a grande habilidade dele. A grande habilidade dele que faz ele ser um excelente caçador é que o guepardo ele consegue mudar de direção muito rápido. E olha que interessante, né? Talvez mais importante do que, vamos dizer assim, chegar num destino muito rápido, seja a gente saber qual é o destino certo. Qual é o destino que vai trazer um melhor resultado pra gente, né? E o guepardo sabe isso, porque ele vai seguindo assim os animaizinhos, né? Por mais que os animais se escondam, por mais que eles sejam hábeis na arte de fugir, o guepardo consegue ser mais rápido, porque ele é rápido e consegue virar, né? Então, enfim, se vocês já viram algum documentário desse, vocês sabem do que eu estou falando. Então, a agilidade, pessoal, na verdade, eu critico esse nome porque ele tende a gente pensar em velocidade. Mas agilidade, na verdade, deveria se chamar adaptabilidade, que é a capacidade que as corporações, os times e as pessoas têm de mudar de direção, de se adaptar às mudanças conforme elas aconteçam, da forma, vamos dizer assim, do modo mais breve possível. Porque assim, muitas das vezes a gente muda, né? Só que a gente demora nessa mudança. A gente não quer aceitar. Ah, não, cara, peraí. Poxa, eu vou ter que mudar o meu planejamento? Pô, não quero. Pô, vou mudar o planejamento que eu fiz lá atrás, já estava tudo definido, eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, o que ia acontecer, e aí veio uma pandemia.
E aí vem as mudanças climáticas. E aí vem uma regulação nova. E aí vem uma tecnologia nova. E aí vem um concorrente novo. E aí você vai ignorar isso tudo? Ah, não, peraí, vou seguir meu planejamento. Não, tem que ser disciplinado, né? Isso não funciona mais, pessoal. Na verdade, eu acho que isso nunca funcionou. Só que cada vez está sendo assim, cada vez mais ineficiente agir dessa forma, tá? Então, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês três grandes motivos pelo qual eu acho que vocês deveriam mergulhar no mundo da agilidade. Por que que a agilidade é um assunto que deveria, assim, independente do que vocês façam, tá? Não sei se tem aqui advogados, RHs, pessoas que trabalham no agronegócio, pessoas que trabalham no governo, não importa. A agilidade certamente vai ser uma coisa importante para você, independente do setor ou da atuação que você tem, tá certo? Por quê, galera? Porque, assim, primeiro grande motivo pelo qual a agilidade é importante. Galera, a gente vai ter mudanças. O seu mercado vai passar por mudanças. Não, eu não sei qual é o seu mercado, tá? Alguns mercados talvez tenham mudanças que aconteçam assim de maneira, vamos dizer assim, mais frenéticas. Outros mercados talvez sejam mais conservadores, mas ainda assim nós estamos passando por um período, é, vamos dizer assim, da economia, da sociedade, do mundo, um período de muitas mudanças. Então, como é que eu lido com as mudanças? A agilidade é uma excelente resposta, ela vai te ajudar, né, a lidar com mudanças, seja elas quais forem, tá? Um outro grande motivo, a transformação digital e as disrupções que as tecnologias estão trazendo. Agora, pessoal, a gente está vivendo uma disrupção gigantesca, um impacto gigante na sociedade, que é o uso de inteligências artificiais. Então, a gente está vendo, por exemplo, escopos de trabalho mudando, está vendo cargos que estão se transformando, carreiras, né, que você tinha planejado. Não, minha carreira, eu vou trabalhar na área de marketing, e, enfim, você é um profissional dessa área, ou você é um roteirista, ou você é um profissional de audiovisual, e aí do nada aparece uma tecnologia que fala assim: caramba, peraí, essa tecnologia vai roubar a minha vaga, né? E a gente, enfim, sabe que não é exatamente isso, mas também é isso. A gente está vendo um impacto muito grande em alguns setores, né, específicos, onde a IA, de fato, está trazendo muita produtividade, logo a demanda de profissionais está mudando bastante. Então, o que que a gente faz com isso? Como é que a gente usa essas tecnologias como uma oportunidade? Tá? E um terceiro grande motivo é que algo que pode parecer simples, algo que pode parecer óbvio, mas não é. É o fato de que as empresas, as organizações, elas estão começando a entender que elas existem única e exclusivamente para atender as pessoas, né? A gente está vendo muitas empresas, a gente vê muitas empresas aí nesse cenário falhando, sumindo, simplesmente falindo, talvez, né? Enfim, se tornando inúteis, enquanto outras empresas, outras organizações estão crescendo. E por quê? Então, existem alguns estudos sobre isso. A própria palestrante passada falou sobre o conceito de Golden Circle, né? Que é do Simon Sinek, e ele próprio é uma das pessoas que fez uma bela pesquisa sobre isso, mostrando por que que tem empresas que em 2 anos acabam e outras empresas que, cara, ganham, conseguem prosperar. O que que tem em comum dessas empresas, né, que seguem esses dois caminhos tão distintos? E a centralidade das pessoas é um fator fundamental. Empresas que entendem que o que ela precisa, vamos dizer assim, criar é para o mercado, são para outras pessoas, têm um entendimento muito mais profundo sobre o papel dela na sociedade, logo, elas prosperam mais, elas conseguem atrair mais clientes do que outras empresas que acabam focando muito nos produtos que elas fazem, né? Focando muito assim em como elas são incríveis, porque elas usam tecnologia de ponta, como os serviços são incríveis. Ou seja, elas falam muito sobre elas próprias, mas não falam sobre o cliente, não falam sobre os consumidores, não falam sobre as pessoas. No final das contas, pessoal, os seus clientes, seus consumidores, eles não estão muito interessados em saber como a sua empresa é incrível, qual é a tecnologia que você usa, né? Quais são as boas práticas que você tem, se você é ágil ou não. Seu cliente não está nem aí. O seu cliente quer saber dele.
Ele não quer ouvir você falando muito sobre o seu produto. Ele quer saber como ele vai se tornar incrível se ele usar o seu produto. Entende? Então é sempre tudo sobre as próprias pessoas. Então, esses são três grandes motivos que eu quero discorrer aqui para que a gente possa, talvez, convencer vocês sobre a questão da importância da agilidade, né? E a agilidade tem vários benefícios, pessoal, principalmente quando a gente fala sobre essa questão de se adaptar a mudanças. Um dos grandes problemas que a gente vê no mundo corporativo é a mudança constante de prioridades. Muita gente fala o seguinte, cara, meu dia a dia é frenético, cansativo, eu tô estressado, eu tô com burnout, eu tô com ansiedade. Por quê? Porque são muitos assuntos que eu preciso lidar ao mesmo tempo, são muitos projetos, sabe? Toda hora as coisas mudam. O que está acontecendo, né? Como é que eu, vou ter uma vida saudável? Como é que eu vou ter prazer no trabalho se toda hora as coisas mudam? E a agilidade, pessoal, ela ajuda muito, primeiro, para a gente lidar com essa questão das mudanças, né? É, a gente costuma dizer que com a agilidade a gente meio que abraça o caos, porque o caos é inevitável, então a gente abraça o caos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos abordagens e metodologias para ajudar nessa priorização, né? Porque o que é priorizar, pessoal? Priorizar é entender aquilo que importa. E eu vou dar uma péssima notícia para vocês. Talvez boa parte do trabalho que vocês fazem, que trazem todos esses malefícios, não importam. Desculpa, tá? Serve para mim também, tá certo? Mas eu adoro falar sobre agilidade e acho que ela se conecta muito com o tema da Noite Coragem, porque a agilidade, pessoal, não é fazer mais trabalho, não é abraçar mais demandas. Pelo contrário, é fazer menos coisas. Só que é você focar naquilo que é importante. E isso exige coragem, pessoal. Porque exige coragem de todo mundo. Porque a gente está acostumado a viver numa cultura corporativa onde as pessoas empurram trabalho pra gente. É tipo assim, ó. Ah, a Gabi tá com uma demanda, né? Pô, a Gabi tá se saindo super bem, pô. A Gabi, caraca, ela entregou a demanda rapidinho. Vamos dar uma outra demanda pra ela? Mas, pô, a Gabi, cara, ela é craque, ela é safa. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar uma outra demanda para ela. Gabi, você tinha um prazo de entregar essa primeira demanda amanhã, não tinha? Mas antes de você terminar, toma mais uma demanda para você fazer. Quando é que você pode entregar essa? Ah, essa daqui eu posso entregar na quinta. Tá, mas e o prazo da outra? Né? Ninguém vai querer atrasar a outra demanda. Aí a Gabi fala assim: não, eu vou dar meu jeito, cara. Eu vou ir. Vou tentar fazer as duas aqui, né? Eu sou multitarefa, que é uma outra besteira que a gente fala sobre nós mesmos, né? Sou multitarefa. Gente, não existe multitarefa. Existe você microfatiando o seu tempo e ficar revezando de trabalho. Mas você não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? Não tem como, tá? Então, assim, a agilidade, pessoal, ela mostra pra gente que quanto mais coisas a gente faz, menos a gente entrega. É meio contraintuitivo isso, né? Quanto mais coisas eu faço, menos a gente entrega. Porque assim, pega o caso aqui da Gabi. Eu dei a demanda um para ela. Ela começou a fazer. Antes dela terminar, quando ela estava quase cumprindo o prazo, eu empurrei outra demanda. Gabi, faz mais isso aqui. A Gabi, opa, peraí. Mas, pô, tô terminando essa. Não, isso aqui é urgente, Gabi. Isso é urgente. A Gabi fala assim: não, beleza. Vou fazer a demanda 2. Aí eu faço uma horinha extra e tal para a demanda um. Só que aí, antes de acabar o dia, alguém fala assim: Gabi, tem mais uma demanda aqui para você fazer. Essa daqui é mais urgente do que aquela. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí a Gabi, boazinha, cheia de empatia, fala assim: não, vou ajudar. Aí pega a demanda 3. O que aconteceu com a demanda um? Vai atrasar, gente. Ah, a Gabi é irresponsável. Não, gente. Não tem como. Na agilidade, a gente tem um conceito que é chamado de capacidade. Só que não é capacidade do termo pejorativo que a gente usa, não, né? Ah, fulaninho não tem capacidade. Não. É que todo o sistema, inclusive as pessoas que estão envolvidas no sistema, possuem uma capacidade. E o que a gente vê acontecendo no mercado de trabalho? Todos os dias a gente vê acontecendo isso que eu vou falar agora. É o chamado abuso. O que é o abuso? É quando eu tenho um sistema que tem uma capacidade e eu excedo essa capacidade.
Você pega o elevador, tá lá, ó, capacidade, né? 300 quilos. Entrou uma pessoa, você fala, beleza. Duas, beleza. Três, beleza. Se entrar uma quarta pessoa que vai bater aquela capacidade, o que que o elevador faz? Não sai do lugar, não. Ele fica parado. Por quê? Porque ele tem um sistema para evitar o abuso. Nas corporações a gente não tem. Na verdade, nas corporações, cara, a gente está num sistema de trabalho tão louco que a gente busca, a gente até se vangloria do abuso. Pergunta para alguém assim: Ô, Letícia, você está trabalhando muito? Né? Vou brincar com a Letícia, nem sei se você responderia isso, tá, Letícia? Mas normalmente assim: Letícia, tá trabalhando muito? Ô, tô trabalhando pra caramba, pô. Ih, tô cansadona, não para de trabalhar. E todo... Aí a outra pessoa fala assim: e eu também tô trabalhando pra caramba, nem fala. Ô, caramba, tô lá e muito trabalho, muito trabalho. Parece que tem uma competição de quem trabalha mais, né? Como se isso fosse bom, gente. Né? Assim, para nossa saúde é péssimo. Mas vamos esquecer essa parte, que é a parte mais importante, tá? Mas vamos esquecer ela. Para a nossa eficiência, isso também é ruim. Porque conforme eu vou acumulando trabalho em progresso, eu diminuo a minha capacidade de entregar. É o que a gente chama de gargalo, pessoal. Então, quando eu chego numa corporação e falo assim, ó, ah, você quer ser ágil? Faça menos coisas. O pessoal quer me matar, quer me bater, porque fala assim: não, peraí, eu já estava insatisfeito com o resultado das coisas que eu estava mandando as pessoas fazerem, eu tenho que fazer menos coisas? É. Então é importante convencer as pessoas, e claro, existem várias ferramentas para isso, né? Existem vários conceitos que a gente consegue mostrar isso através até de números, que quanto maior o trabalho em progresso, menos as entregas fluem, tá? Então isso tem muito a ver com a questão das prioridades, pessoal. Então, saber estabelecer prioridades é, pô, tô com um trabalho em andamento, talvez dois. Vem uma terceira. Pô, legal. É urgente? Pô, bacana, não vou questionar. Já que é urgente, é urgente. Mas o que que eu vou parar? O que que eu deveria parar de fazer? Né? Porque senão, esse urgente também vai competir com o meu tempo microfatiado, e o que eu poderia fazer em um dia, eu vou entregar em 3, 4, 5 dias. Então, na agilidade, a gente tem uma máxima que é o seguinte: você quer ser ágil? Pare de começar e comece a terminar. Essa é uma grande máxima, tá? E pessoal, né? De novo, por que que eu preciso, né, me concentrar em demandas, né, específicas e não ficar fazendo tudo ao mesmo tempo? Porque antes, galera, quando, enfim, a gente tinha uma visão um pouco mais estreita sobre como desenvolver projetos, demandas, a gente tinha um conceito que era o conceito chamado de tripla restrição. O que que é a tripla restrição? Para quem já estudou gestão de projetos, deve ter visto esse conceito, né? Tripla restrição é um projeto, ele tem um escopo, ele tem custo, ele tem tempo e tem ali a qualidade, que é um critério mais subjetivo, né? Mas eu preciso, assim, se eu quero ser um bom gerente de projetos, é só eu controlar qual é o tamanho do projeto, o que que vai ter naquele projeto, os requisitos, controlar o custo, controlar o tempo. Não é uma missão muito fácil, né? Porque no dia a dia as coisas mudam, mas eram essas três principais variáveis. E hoje, pessoal? Hoje que a gente acorda, né, do nada e tem uma tecnologia que está prometendo revolucionar o mercado, o seu mercado, com a inteligência artificial. Aí você vai dormir e tem uma outra inteligência artificial nova. Aí amanhã tem um DeepSeek que tem, pô, faz a mesma coisa com 100 vezes menos recursos. E assim vai, galera. As mudanças estão acontecendo onde a gente tem inúmeras novidades todo dia. Toda hora tem uma novidade, né? Hoje é inteligência artificial, mas já foi o blockchain, já foi o NFT, já foi, enfim, a IoT, né? Falando de tecnologias, mas entre outras coisas, tá? A gente, eu poderia trazer aqui vários exemplos, né? Exemplos até manjados, né? De empresas grandes que, cara, pareciam que nunca iam ser, vamos dizer assim, iam sucumbir e surgiram startups, pequenos negócios que foram sendo alavancados, alavancados, alavancados e responderam muito mais do que empresas como, enfim.
Blockbuster. A gente já falou, vocês devem já ter ouvido falar de vários exemplos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, pô, quem diria que a Sul América deixaria de ser a número um? Uma empresa de 175 anos, gente. 175 anos. Uma empresa para chegar a ser centenária é porque ela está fazendo muita coisa certa. Mas alguma coisa aconteceu que a Sul América foi perdendo força até ter se ver obrigada a ser vendida, né? O que que aconteceu com isso? Então a gente tem que estar não só atento para ser eficiente, mas quando a gente está atento ao que eu chamo de tripla restrição moderna, que é estar atento às novidades, tá, vamos dizer assim, lidar com as incertezas, saber que, cara, você pode, a sua corporação agora pode estar lidando com desafios e dores que não tem resposta no Google, não, hein? Nem no chat GPT também não tem resposta, não. Então você precisa aprender a lidar com essas complexidades. Precisa descobrir novas saídas, novas soluções, tá? Então, nada do que você fez até agora que te trouxe sucesso garante o seu futuro. Garante que daqui a 1, 2, 5, 10 anos você vai continuar nessa mesma posição. Então, é muito importante que, além da eficiência, que a gente busque a eficácia. E que a gente seja humilde também, pessoal. Na agilidade, a gente é obrigado a ser muito humilde. A reconhecer que a gente não sabe de muitas coisas e lidar com isso. E no mundo corporativo é difícil a gente falar assim, ó, não sei. Ninguém aceita essa resposta. Não, não sei não, você tem que saber. Gente, estamos começando um projeto hoje. Qual é o prazo? Não sei, pô. Não, temos que saber qual é o prazo. Temos que saber. Como é que a gente não sabe o prazo? Eu falei assim, bom, eu posso chutar um prazo. É o que normalmente as pessoas fazem e dá errado, né? Onde projetos atrasam constantemente. Assim, não sei se você já participaram de algum projeto que acabou no prazo. Eu já participei de projeto que acabou antes do prazo, mas não acertou o prazo. Por quê, galera? Esse conceito aqui é o conceito do cone da incerteza. O cone da incerteza, ele mostra que através de uma estatística que no início de um projeto é o momento que eu menos sei sobre o projeto. Porque eu não comecei o projeto ainda. Eu, no máximo, fiz uma pesquisa, né? Fiz uma reunião de kickoff, dividindo percepções com as pessoas. Mas já pararam para pensar se faz sentido a gente dizer qual é o prazo do projeto no momento em que eu menos conheço, sei sobre o projeto? Talvez não faça sentido. Então, no início do projeto, pessoal, a gente tem a probabilidade aqui, a gente tem a chance de errar em até 4 vezes qualquer estimativa que a gente faça. Lembra da obra que você fez em casa, que o orçamento estourou mais do que o dobro? Lembra do seu trabalho, do seu projeto, que o prazo que você deu era de 3 meses, demorou um ano? Pois é, tem uma explicação estatística para isso. Que a gente tentou ser tão preditivo, sem base nenhuma, sem informação nenhuma, que a gente caiu aqui no cone da incerteza. Então, o que que a agilidade faz? Algumas pessoas podem estar pensando assim: ah, então entendi, Luiz. Então a agilidade é bagunça, né? Não tem prazo, não tem orçamento, não tem nada. Sai fazendo e vamos ver na sorte. Não, galera, é o contrário. Na agilidade, a gente planeja de tempos em tempos. Na agilidade, vocês devem já ter ouvido falar de um termo chamado de sprint. Ou seja, na agilidade, a gente não olha para o projeto como se ele fosse algo que tem início, meio e fim e acabou o projeto. Não. A gente pega o tempo do projeto e divide ele em fatias pequenas. Lembra daquela máxima que se fala muito em gestão de projetos, mas que até pouco tempo a gente não adotava na prática, que era o seguinte, que a gente precisa dividir para conquistar. Então, ao invés de eu planejar o que eu vou entregar, né, o projeto todo, que pode demorar anos, meses, eu vou fazer o seguinte: olha, no início do projeto eu sei pouco sobre ele, mas o que será que eu consigo entregar em 15 dias? O que será que eu consigo entregar em um mês? Isso é o que a gente chama de sprint. Eu mudo o paradigma do projeto. Porque em gestão de projetos tradicionais, a gente pensa assim, ó, temos que entregar esse projeto. Em quanto tempo a gente consegue fazer isso? No ágil, a gente muda. A gente faz o seguinte, olha, temos esse projeto aqui. Então, o que que cabe em um mês? O que que cabe no segundo mês? O que que cabe no terceiro mês? O que que cabe no quarto mês? E assim vai.
A gente para de pensar no escopo fechado e estima um tempo para esse escopo, e a gente define o seguinte: olha, se eu quero ser ágil, ágil não é ser rápido, mas é entregar breve. Então, o que que eu consigo entregar no primeiro mês? E no segundo? E no terceiro? E no quarto? Ou, né, estou dando exemplo de sprint, uma sprint mensal, mas poderia ser, pode fazer sentido uma sprint quinzenal. O que que eu consigo entregar na primeira quinzena? Na segunda? Então, eu estou sempre planejando, pessoal. E, ó, olhando aqui para o cone da incerteza, o meu primeiro planejamento pode ser péssimo. Eu posso errar, ó, eu consigo entregar isso aqui, e aí eu vou errar. Por quê? Eu estou começando o planejamento, eu estou começando o projeto agora. Eu não conheço meu time, a gente nunca trabalhou um projeto similar a esse. Tem uma série de variáveis desconhecidas. Mas depois da primeira quinzena, o meu segundo planejamento vai melhorar, porque eu vou aprender com os erros do passado. Ó, o que que o Cone da Incerteza diz? Que ao longo do tempo, olha essa linha branca, eu vou melhorando a minha acurácia aqui na hora de estimar. Então, nas primeiras sprints eu vou errando, mas conforme as sprints vão passando, eu vou ganhando acurácia. Entende? Então, isso é super importante para a agilidade, essa mudança de paradigma, tá? E, pessoal, uma outra coisa importante também no mundo que a gente vive hoje, né? Como eu disse, a gente tem que lidar com o complexo a todo momento. E lidar com o complexo, pessoal, de novo, é uma atividade que exige muita humildade e exige uma outra coisa também que a gente tem dificuldade no mercado de trabalho, que é experimentar, testar. Quando eu assumo que eu não sei alguma coisa, o que que eu posso fazer para avaliar se aquela é uma boa solução ou não? Testar, experimenta. Existem abordagens para isso. Por exemplo, a gente tem o Lean Startup, que, enfim, acabou se consagrando aí ao longo dos últimos anos como sendo uma excelente abordagem, uma metodologia para testar hipóteses de negócio. Então, pô, será que o meu cliente ele quer um aplicativo novo ou um site? Será que meu cliente se adaptaria enfim, a um chat que usa inteligência artificial ou a simplesmente um mecanismo de ajuda, um FAQ? Cara, não sei, não sei. Então, o que que a gente faz? Testa, experimenta. E testar, experimentar pode parecer algo simples, fácil, é só testar, mas não, né, pessoal? Envolve várias questões sociais e psicológicas nisso. Psicológica por quê? Porque a gente odeia errar, né? Principalmente no trabalho. A gente odeia errar. Porque se a gente erra, parece que a gente não é bom, né? Tem até aquela brincadeirinha, aquela máxima que fala o seguinte: olha, se eu não tento, eu não erro. Se eu não erro, eu sou elogiado. Se eu sou elogiado, eu sou promovido, né? Ou seja, é só não fazer nada que eu sou promovido. De novo, só quebra prato quem lava. Então, na agilidade, a gente precisa desse movimento de experimentação e testes, porque eles geram aprendizados. E são os aprendizados que vão fazer com que eu vá melhorando os meus resultados ao longo do tempo. Entende? Então, eu preciso ter esse movimento de experimentação. Então, se eu não sei algo, é muito comum que empresas tenham equipes justamente para fazer essas experimentações, para descobrir o que eu preciso desenvolver. Porque lembra no início do nosso papo que eu falei que a agilidade não é ser rápido, mas é focar naquilo que importa? Então, agilidade, pessoal, em outras palavras, é um mecanismo de reduzir riscos. Reduzir aquele risco embaraçoso que a gente tem, por exemplo, de defender um projeto e, assim, conseguir um grande orçamento para o projeto, ter pessoas capacitadas trabalhando no projeto, sabe? Ter todos os recursos disponíveis, tempo, dinheiro, tudo. Mas vê se isso já aconteceu com vocês, pessoal. Mesmo diante de todo esse cenário positivo, o seu projeto falha. Ninguém usa o produto daquele projeto, ninguém usa, vamos dizer assim, aquele entregável que você fez. O que aconteceu isso com vocês? Vocês participaram de um projeto que tinha tudo de bom. E no final, cara, não teve sucesso. Por que será que não teve sucesso? Não teve sucesso, pessoal, porque a gente se tornou muito bom em ser eficiente em entregar coisas.
mas talvez a gente ainda não seja tão eficiente em descobrir qual é o produto certo e não simplesmente entregar certo o produto, entende? É como se eu fosse um maratonista que saísse correndo. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado de um maratonista que ele estava em primeiro lugar. Aí quando ele fez a curva para chegar na linha para chegar lá na reta da linha de chegada, ele acabou entrando no lugar errado. Ele saiu correndo. Só que não era por ali a chegada. E aí uma outra pessoa que estava lá atrás passou a linha e ganhou. Então, muitas das vezes, pessoal, a gente não se preocupa em saber qual é o produto certo para o meu cliente. O que vai resolver aquela dor? O que vai, de fato, entregar valor para os meus clientes? A gente simplesmente se apega a uma ideia de projeto, às vezes uma ideia que vem do que eu chamo assim da pessoa mais bem paga da empresa, né? E aí você fala assim, pô, se o diretor mandou, vamos ter que fazer, né? Então, qual é o grande problema disso? É que às vezes a gente é muito bom em entregar alguma coisa que não resolve nada, que ninguém pediu e de fato não vai entregar valor para os nossos consumidores. Então imagina, pessoal, a gente tem que explicar por que que a liderança é tão importante na agilidade. Porque mesmo que você não esteja ocupando essa posição da pessoa mais bem paga da empresa, do CEO, do diretor, muitas das vezes você vai ter que explicar para essa pessoa o seguinte, que a ideia dela talvez não seja a ideia que a gente deva investir dinheiro, que a gente deva investir tempo, que a gente precisa validar, que a gente precisa testar e coletar aprendizados antes de fato, investir todos os nossos recursos ali. Então, é uma liderança que, né, que a gente, se a gente está falando de uma estrutura muito hierárquica, é uma liderança para cima. É uma liderança que precisa ter um poder de persuasão e convencimento e colocar as pessoas nesse jogo, né? Mostrar que, ao experimentar, eu reduzo meus riscos, reduzo meus potenciais prejuízos, reduzo minhas potenciais frustrações. Então, é isso, né? Então, galera, ó, essa é uma frase também que eu gosto muito, que é de um dos maiores pensadores aí quando a gente fala de agilidade, que é o Jeff Sutherland. Ele é um dos criadores do método Scrum. Ele fala que fazer a metade de alguma coisa é essencialmente não fazer nada. Ou seja, ele está explicando o seguinte, gente, que muitas das vezes as empresas elas não estão produzindo a contento, mas as pessoas estão super ocupadas. Tá todo mundo super ocupado. Então, o que está acontecendo? Que tá todo mundo super ocupado, fazendo hora extra, trabalhando no final de semana, e as empresas não estão produzindo a contento. É porque a gente está fazendo a metade de várias coisas. Ou seja, a gente precisa parar de começar e começar a terminar, né? E o engraçado, né, é que eu gosto também dessa frase, né, do Einstein, porque a gente, em inúmeras situações, faz isso, né, galera? A gente vê que o resultado não está vindo e continua, né? É aquela síndrome de Chicó. Ó, não sei por que que é assim, mas eu vou continuar assim. E é isso, e vai deixando, e vai levando, e vai levando, e vai levando. Então não é à toa, pessoal, que a gente sempre fala que a agilidade está muito ligada ao termo transformação. Ou seja, toda pessoa que trabalha com essa abordagem ágil, na verdade, ela é um transformador, ele é um agente de mudança, né? É porque é mudança desde do modelo mental de como a gente pensa até mudança de processos, tá? Então, vai até mudanças de ferramentas, tá? O que tem tudo a ver com as organizações exponenciais, né? Ou seja, esse é um conceito aqui dos 6 Ds das organizações, talvez você já tenha ouvido falar das organizações exponenciais. Porque as mudanças, elas são tão frenéticas, né? Que a gente precisa estar sempre atento e preparado para essas mudanças, tá? E aqui alguns números, pessoal, que diz respeito a esse segundo motivo pelo qual as corporações deveriam estar atentas à agilidade. Que, poxa, consumidores, perfil dos consumidores muda a todo instante, né? A gente vê. Não, eu sou um pouco crítico a essa questão da gente separar tanto assim as pessoas em gerações. Mas a verdade é que as pessoas, vamos dizer assim, quando elas são expostas a uma tecnologia, isso muda a percepção delas. Isso muda até o grau de exigência delas. O que que eu quero dizer? Quero dizer que se você trabalha num escritório de advocacia e o seu escritório fez um novo aplicativo, os seus clientes não vão comparar o seu aplicativo com o de outros escritórios. Não. Ele vai querer que seu aplicativo seja
tão rápido quanto o do iFood, que tem a mesma usabilidade do Nubank. Ele vai olhar para os outros mercados, para os outros benchmarks, vai querer que vai ter esse grau de exigência com você, né? Então, quando a gente fala sobre a evolução do perfil dos consumidores, é que os consumidores estão atentos a tudo que está acontecendo e eles vão impor suas vontades também com a sua corporação, tá? Então, crescimento também de novas oportunidades do mercado, mais de 53%. Concorrência, a pressão da concorrência, gente, tá, né, bastante grande, porque a tecnologia tem se tornado muito acessível. Então, a gente está aqui agora nessa sessão. Deve ter uma galera aí desenvolvendo alguma startup no seu setor, né, buscando entender quais são vamos dizer assim, as fragilidades do seu setor para poder explorar, tá? Ou seja, galera, as empresas elas precisam trabalhar menos como linha de produção e mais como laboratórios. Inclusive, tem empresas que têm aberto seus laboratórios já pensando nisso. Pensando no quê? Que se elas vacilarem, se elas não estiverem atentas a essas oportunidades, a essas mudanças, o concorrente vai estar atento. Então, talvez seja tarde demais reagir quando todo um mercado já ganhou um determinado grau de maturidade, né? Basicamente, pessoal, o que a gente diz é que as empresas elas precisam trabalhar de dois modos. Porque vocês podem estar pensando assim, ah, Luiz, muito legal, né? Bacana. A minha empresa vai mudar completamente. Ela vai parar de fazer o que ela faz hoje para passar a ser mais ágil, trabalhar mais de forma mais experimental. Não, eu super entendo que não, né, galera? Até porque se a sua empresa existe até hoje, é porque ela está fazendo alguma coisa muito certa. O que que ela precisa fazer? Ela precisa, galera, a nossa palestrante de mais cedo também até falou sobre esse termo, ela precisa adotar o que a gente chama de ambidestria. O que é ambidestria? É quando a gente tem uma parte da empresa cuidando do presente e uma outra parte cuidando do futuro. Uma parte preocupada com os indicadores de negócio, ou seja, como é que a gente mantém nossos custos controlados, aumentar receitas, trazer mais clientes, fidelizar os clientes, e uma outra parte da empresa preocupada em descobrir quais são os próximos produtos que a gente vai lançar, preocupada em coletar aprendizados, porque no mundo que muda toda hora, se a gente não aprende, a gente fica meio que parado, né? Então, o que é a agilidade bimodal? É quando a gente tem uma parte da empresa que está preocupada com a eficiência e uma outra parte da empresa que está preocupada com a eficácia. Entende? A eficiência é aquilo que a gente já sabe fazer, vamos fazer cada vez melhor. A eficácia é para aquilo que a gente não tem respostas, vamos pesquisar e experimentar para encontrar respostas a contento. Ou seja, não adianta só a gente trabalhar na entrega, seja lá qual for, tá? Da sua área, né? Da missão da sua gerência. Não adianta a gente estar preocupado só com a entrega. A gente precisa também estar preocupado com a descoberta. O que que eu preciso entregar? O que que eu preciso melhorar? Como é que eu posso otimizar isso? Né? Como é que eu alcanço novos segmentos de clientes? Como é que eu vou para novos mercados? Tá? E aí, para isso, a gente precisa trabalhar em entender as necessidades dos clientes, né? Entender quais são as. Mas é um entendimento, pessoal, que não é à toa que a gente fala tanto sobre empatia hoje no mercado, porque é um entendimento que é sobre e até a emoção dos clientes de fato. Né? Por que que os nossos. Eu vejo que muitas empresas sentem que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, simplesmente porque tem um canal de ajuda, porque tem um saque e lê o que os clientes colocam ali no saque. Isso não é o suficiente, galera. Porque o cliente, por mais que ele seja muito bom em reclamar, ele nunca vai ser um especialista na sua área para dizer o que que a sua empresa deve fazer. Ele só vai reclamar. Então é importante que a gente se conecte com esse cliente para quê? Para que a gente entenda da onde vem essa reclamação, né? É aquele famoso cliente que fala assim, ó, para ele tudo tá caro, mas ele tem dinheiro para pagar. Então não é caro, gente. A gente precisa tentar entender que esse tá caro, na verdade, é uma forma desastrada e angustiada do cliente falar o seguinte: eu não sinto que vocês me dão atenção, eu não me sinto prestigiado, o seu serviço demora muito, eu estou vendo o concorrente fazer melhor.
É isso que ele está dizendo para você, em outras palavras. Só que é importante que a empresa tenha esse nível de sensibilidade e coloque pessoas para ter esse entendimento, né? Porque, de novo, pessoal, a gente gosta, né, também de assumir uma postura muito pragmática no trabalho. Mas essa frase do Simon Sinek ela é muito legal porque ela deixa claro que, cara, clientes são pessoas. As pessoas que trabalham junto com vocês são pessoas. Então, assim, se você não entende pessoas, será que você entende de negócios? Né? Então, essa é uma frase que eu queria deixar aqui para nossa reflexão. Entende? Galera, eu queria também convidar vocês aqui para responder aqui minha pequena pesquisa, que é a seguinte. Vou colocar aqui um QR Code. Galera, o que que é agilidade? Como é que vocês acham que a agilidade pode impulsionar a coragem depois de tudo isso que a gente conversou aqui? Então, eu queria que você lesse esse QR Code ou entrasse nesse site aqui, ó, menti.com. Aí você vai colocar esse código que está aqui em cima e tentar responder aqui para gente, tá? Ó, posso colocar o link? Posso. Espera aí que tem um jeito de compartilhar o link. Mas, pessoal, a gente finalizou aqui, porque já chamaram a gente para a sala principal. Espero que esse papo aí tenha valido a pena, tá certo? Tenha trazido aí boas reflexões para vocês. Quero agradecer muito aí todo mundo que deu atenção aqui para essa sessão, tá certo? Muito obrigado mesmo. Enfim, e fica aí a ponte feita, tá, galera? Vocês podem me achar aí nas principais redes sociais. Eu sou o Luiz Coelho ME, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço aí e a gente se fala lá na sala principal, que eu acho que essa daqui vai fechar.